A presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. A sessão está reaberta. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1. Projeto de lei número 168/18, de autoria da nobre vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, realizada do dia 8 a 14 de outubro de cada ano, e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 168/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto 168/18, a vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, eu fiz esse projeto instituindo essa semana de conscientização, com o intuito de, em primeiro lugar, levar o conhecimento da população, né, orientação a respeito do diagnóstico e do tratamento adequado. Hoje, como a gente vê em todas as redes sociais, através dos noticiários, muito em relação a essa questão da depressão infanto-juvenil. Antigamente, eu falo assim, na época quando eu comecei a faculdade, a gente dizia que algumas doenças, algumas patologias, não condiziam com aquela idade. Você só pensaria a partir de 30 anos, 50 anos, é que a pessoa poderia ou teria determinadas doenças. Hoje, levando isso na questão da depressão, tanto que antigamente não se falava que criança e adolescente tinha depressão, tinha enxaqueca, e hoje a gente sabe que isso aumentou em cerca de mais de 5%, em especial nas nossas crianças. E o que é mais difícil, justamente pela dificuldade da orientação, por dificuldade do conhecimento, às vezes a gente acha que é besteira, às vezes a gente acha que simplesmente é malcriação, pode ser birra da criança, e muitas vezes não é. Né? Diante desse mundo moderno que a gente vive, de tantas cobranças, na questão das redes sociais, as crianças, os adolescentes, né, é a faixa etária que mais está sofrendo com estresse. Então, com isso, quando a gente fala na questão da drogadição, quando a gente fala na questão da gravidez na adolescência, quando a gente fala na prostituição, na adolescência e tudo, a gente pode ver que, na grande maioria das histórias dessas crianças e adolescentes, elas já vinham sobre forte risco de estresse e, inclusive, de depressão. Então, esse projeto é com esse intuito de a gente poder trabalhar isso nessa Casa de Leis, cobrar isso do Executivo. Justamente nós temos aqui na cidade o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPS, de uma forma geral, a nossa saúde mental, a gente poder levar isso como orientação e cobrança para levar isso a toda a nossa sociedade, inclusive na educação. Porque muitas vezes essas crianças, elas estão na escola, muitas vezes com transtorno de conduta, de comportamento, com dificuldade escolar, agressivas, e às vezes a gente julga, não vai ver o que está acontecendo por trás, e às vezes, entre aspas, simplesmente essa criança pode estar numa situação de estresse, num quadro de depressão, sendo abusada, sendo violentada em sua casa. Então, a gente precisa levar esse conhecimento, justamente para a gente, a partir daí, a gente começar a estabelecer e começar a promover políticas públicas para as nossas crianças de uma forma especial. Muito obrigada.
Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador Newton Santos. Muito boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. É muito importante esta semana que nós vamos implantar de conscientização e trabalho para combater a depressão. A depressão que é um mal que tem atingido grande parte da população, não só na cidade de Limeira, mas no mundo todo. E a grande culpada, ou uma das culpadas, um dos ícones que eu posso dizer que traz a depressão é a banalização do conceito da família. Às vezes, nós somos criticados aqui, porque vamos falar contra, nós estamos sendo pessoas que não entendem o mundo moderno, mas a grande verdade é que isso tudo é o causador de um grande mal na nossa população. Veja que antigamente, quando eu, por exemplo, eu trago por mim, quando eu estudava no primário, eu tinha muitos amigos, tinha-se apelido, todo mundo aqui eu garanto que tinha apelido. Ou não tinha? Tinha, todos tinham. Mas ninguém saía matando o outro porque era chamado de apelido. Hoje, se a pessoa sofrer um bullying, porque mudou o nome, de apelido mudou para bullying. Então, quando ele pega uma arma e sai matando todo mundo, é porque sofreu bullying. Mas não é a modernização que está trazendo isso. A internet. Hoje eu tenho um grupo que trabalha com jovens, que nós vamos até a casa, damos orientação, conversamos com eles, eles se automutilam, se cortam. Aprenderam aonde? Aprenderam aonde isso? Nos desafios da internet. Infelizmente, a internet é uma ótima ferramenta para quem sabe usar. A internet é muito boa, só que, infelizmente, ela dá voz aos idiotas. E aí é o que tem acontecido no mundo que se diz moderno no dia de hoje. E tem causado a depressão dentro da família, dentro da casa, nos mais jovens. Por quê? Por causa de desilusão amorosa, não é? Desilusão amorosa, decepção familiar, por causa da vida financeira. O jovem vê o outro jovem tendo um poder aquisitivo maior, isso pela internet. Hoje, através do celular, a pessoa viaja o mundo inteiro, ela não precisa nem pagar uma passagem de avião. Então, o jovem tem acesso a isso, e aí ele vê que a família dele não tem essa condição, e ele vai se autoflagelando. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que a outra família é assim e a minha não é? Por que o outro consegue e eu não consigo? E isso tudo vai causando esse mal. Quantas são as pessoas que, por causa de uma desilusão amorosa, elas ficam depressivas e acabam tirando a própria vida? E não se engane, às vezes a desilusão amorosa ou a traição vem através da internet. Vejam bem, não quero dizer que é a única culpada, mas é uma das maiores culpadas. E digo mais também, a falta de espiritualidade. Hoje, o jovem ir à igreja, o jovem servir a Deus, virou uma coisa totalmente careta e obsoleta. Eu fui fazer uma palestra lá na escola William Silva, há uns dias atrás, e quando nós falamos a respeito dos males que a droga faz, inclusive a maconha, eu levei uma vaia de quase meia hora. Uma vaia de quase meia hora, porque se banalizou de tal forma que é algo comum no meio da juventude. É algo comum. E o pai não tem mais controle. Mas por que o pai não tem mais controle? Porque hoje, se o pai chamar a atenção do filho ou dar uma palmada no filho, o filho é capaz de ligar no conselho tutelar e o pai vai até preso, vai até processado. Então, essa banalização, ela tem causado isso no meio da sociedade. E, infelizmente, não vai ser fácil acabar,
não vai ser de uma hora para outra, mas proposituras como essa, de conscientização, de trabalho, de intervenção do poder público para mudar essa situação, é que a gente vai remediando, porque acabar, pessoal, eu já digo para vocês, que infelizmente não vai acabar, vai aumentar, infelizmente vai aumentar, igual a causa das drogas. O ano passado nós tivemos um levantamento, doutora, fugindo um pouco do assunto, mas o contexto é o mesmo, onde na cidade de Limeira apreendeu-se quase 2 toneladas de cocaína, quase 2 de cocaína, quase 4 de maconha. E o que não prendeu? Isso é o que prendeu. E o que não prendeu? E não é só em Limeira, é geral. Então a coisa está desgringolada. Nós temos que retomar os preceitos da família, orientar, o pai e a mãe orientar o filho. Depois, quando ele for adulto, se ele quiser se perder, o problema é dele. Mas o pai e a mãe pode me chamar de quadrado, pode me chamar de crente, pode me chamar disso, daquilo, mas o pai e a mãe deve orientar com pulso firme, porque depois, quando o filho quebra a cara, para onde que ele volta? Para a casa do pai. Vira e mexe, está se falando aqui em gravidez na adolescência. Vira e mexe, está se falando. Ah, porque a vida... Aí o jovem diz, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, mas aí quando quebra a cara, é para a casa do pai e da mãe que ele volta. Aí o pai tem que ser pai 3 vezes, a mãe tem que ser mãe 3, 4 vezes, e aí esse mundão está ficando desse jeito. Parabéns, doutora Mayra, vou votar a favor e quero acompanhar de perto o que a prefeitura vai fazer, inclusive dentro das escolas. Dentro das escolas, uma das atitudes louváveis que tem nas escolas municipais é a proibição de celular. É a proibição, mas nas particulares não, porque eles pagam, aí pode levar. E o aluno, e eu sou contra, porque o aluno vai para a escola, ele tem que ir para estudar, não para ficar na internet de bate-papo e descobrindo coisas que vai lhe causar mal no seu futuro. Muito obrigado. Desejo discutir, senhor presidente. Para a discussão do projeto, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Newton fala principalmente da fé, extremamente importante nos dias atuais, seja ela qual for, acho que é um grande aliado. É um caminho certo a seguir quando se fala em fé. Mas eu acho que a gente tem que colocar um outro ponto de vista, e aqui parabenizo a vereadora Mayra, quando vamos separar o que é uma criança, entre aspas, mal educada, de uma criança que padece de um descontrole químico, e é um descontrole químico, e que, se não tiver um olhar direcionado a essa criança por profissionais, pode levar, sim, ao suicídio, pode levar, sim, a assassinatos em massa, pode levar, sim, a diversos atos que vemos repetidos pelo mundo todo. Talvez a modernidade tenha trazido grandes problemas que afetam a todos. Mas talvez tenhamos que nos aprofundar ainda mais nos motivos que levam crianças que deveriam estar brincando, jovens que deveriam estar curtindo a vida, porque eu não sou quadrada, mas acho que tem que curtir a vida, mas de uma forma sadia. A preocupação da vereadora Mayra é uma preocupação extremamente
importante. Na Comissão de Saúde, nosso secretário da Saúde nos informava a grande quantidade de pessoas que acabam por problemas pontuais ou de sensação naquele momento, de fim de casamento, de perda de algum ente querido ou dificuldades financeiras, acabam recorrendo ao remédio, né, ao tranquilizante, e acabam criando uma dependência nessa situação. Nos casos desse tipo de depressão, que não é aquilo pontual, todos nós temos tristezas na vida. Se a gente não está passando por um momento difícil agora, já passamos ou vamos passar. Mas é a possibilidade de se passar por cima disso. A fé é extremamente importante, mas muitas vezes é o químico do nosso próprio organismo, que sabe-se lá por quê, nós estamos tendo um aumento acentuado. Então, parabéns à vereadora Mayra. Hoje, conversando com o Felipe referente ao próximo concurso de redação, estávamos pensando em fazer algo referente a isso e à violência nas escolas. Então, parabéns, vereadora Mayra, com certeza terá todo o nosso apoio. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 168/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu, senhor presidente, rapidamente. Para justificar o voto do vereadora doutora Mayra. Também gostaria, presidente. Em primeiro lugar, agradecer pelo voto de todos, pela aprovação do projeto e realmente de podermos, né, aqui nessa casa, a gente poder estar cobrando junto, não só na Comissão da Saúde, na Comissão da Educação, para levarmos esse trabalho, cobrar essas políticas públicas. E só uma observação naquilo que o Nilton falou, em relação a todo o contexto social que a gente vive, as crianças, tanto a criança quanto o adolescente, na sua formação e na sua socialização, é onde o mundo, vamos dizer assim, entre aspas, a gente pode dizer que está perdido. Então, a gente fragmenta muito a saúde mental das pessoas, e não só, mas agora nos adultos, porque eles passaram por algum problema na vida. Mas a gente está vendo isso, essa faixa etária, crianças de 4, 5 anos que estão tendo sintomas de depressão, de ansiedade, com estresse acentuado, abandono escola. E aí, quando a gente fala também na bulimia e na anorexia, que a gente fala que está na moda, deixou de comer. Não, não é moda. São sintomas específicos, sinais e sintomas específicos de uma doença que já vinha dando sinais naquela criança, dentro da sua casa, e justamente por desconhecimento, por não orientação, não foi dado o diagnóstico, e culminou, e aí culmina na bulimia, anorexia, no suicídio, nos assassinatos, nas crianças e adolescentes que vão, né, eles passam de deficientes, de sofrimento, e eles passam a ser, para ter medidas protetivas, porque eles começam a causar medidas para socioeducativas, ou seja, delitos, né? E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, esse olhar de prevenção. Muito obrigada. Para justificar o voto, o vereador doutor Rafael Camargo. Queria parabenizar a vereadora Mayra. Esse assunto já tratei nesse plenário. Quantidade de profissionais na área da educação que estão afastados hoje por motivos de depressão. E o projeto, na verdade, que visa a infância e a adolescência, que é um assunto que a psiquiatria vem tratando, novas descobertas e novos diagnósticos nos últimos 20 anos. E a dificuldade que hoje é para se dar um diagnóstico dentro de uma patologia psiquiátrica
torna ainda mais difícil quando se trata de uma criança ou de um adolescente. A incidência na infância, ela é igual para ambos os sexos, mas na adolescência tem uma prevalência maior para as mulheres. E o que é engraçado é que a criança, dentro desse turbilhonamento de processo tecnológico evolutivo, a fragilidade em si, a criança sendo acometida, ela perde algo que eu acho vital no desenvolvimento, que é a iniciativa e a oportunidade dela de seguir a carreira, de se desenvolver. E muitas vezes, hoje em dia, o pai correndo, a mãe correndo, vê o filho um pouco mais quieto dentro de casa, tendo um problema para dormir, e ele vai se refugiando dentro do que ele acredita ser normal, e o que a gente acha que bonito que ele está, que é um menino comportado, na verdade ele está sofrendo demais, e a gente sabe que a depressão, quando acometido na infância, é muito mais grave do que acometido na fase adulta. Se a gente tem uma incidência maior de pacientes com depressão, obviamente tem um fator genético ligado, existe uma porcentagem para quem tem um parente esquizofrênico ou quem tem um parente depressivo, e motivo pelo qual, vereadora, eu estou construindo um projeto que visa não só identificar os alunos dentro da escola, por enquanto, do município, acredito que seja um projeto para se tratar a nível estadual, para que a gente possa identificar não só aquele que sofre já desde a infância, mas aquele com potencial homicida. Obviamente que o pastor Newton falou que, na verdade, um dos refúgios do sofrimento é o álcool e a droga, e a gente acha que está muito longe da casa da gente, quando, na verdade, a juventude tem isso mais próximo do que a gente acredita. E quando a gente vai tratar, vereadora, será que precisa acontecer alguma coisa muito importante na vida dessas crianças, sendo elas o futuro nosso, a nossa continuidade? Motivos que alguns acham simples, mas como luto, perda, separação de pais, mudança de escola, mudança de casa, até essas coisas de apelido, tudo isso já pode ser o fator desencadeador. E se a gente não tiver alguma coisa sensorial para captar esse indivíduo doente, a gente sabe que a prevenção é o tratamento mais barato, e na criança, diferente do adulto, o tratamento primário não é farmacológico, é a psicoterapia que precisa já trabalhar a mente da criança e do adolescente, que é uma fase diferente da infância, porque o adolescente tem um turbilhonamento de emoção e sentimento diferente da criança, que ainda não tem a ideia bem definida de morte, de suicídio, e o suicídio também raro na infância, mas comum na adolescência. Então, eu acho que isso aí são políticas de prevenção, tendo em vista que o acesso à informação e a frustração frente, eu costumo dizer, né, como que será que é o impacto de uma criança na periferia, seja no Rio de Janeiro ou aqui em Limeira, assistindo, por exemplo, um programa de televisão, vendo todo mundo com tênis importado e a realidade dentro de casa apanhando, a irmã sendo estuprada, o pai chega, arrebenta a mãe, ou a mãe chega, bate no filho alcoolizada. Então, isso são, rotineiramente, é coisa comum da gente se atender hoje na nossa comunidade, viu? Não pensa que isso aí é história de filme e de house, porque é que pelo sigilo médico, mas isso é mais comum do que vocês acreditam. Então fica aí o meu voto favorável ao projeto, e gostaria que, depois de pronto o projeto, eu acho que essa semana vem contribuir para que a gente possa aí abranger mais pessoas, e sendo a senhora também neurologista, com certeza vai trazer um grande ganho a esse novo projeto que eu estou trabalhando com o Executivo. Obrigado, presidente. Mais algum vereador dizer justificar o voto? Eu gostaria. Para justificar o voto, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, na verdade, eu vim aqui para parabenizar a vereadora Mayra pelo projeto. E quando eu ouço os médicos falando, né, com uma propriedade, e eu me lembro, né, e é onde a gente anda, principalmente na comunidade, eu estava aqui pensando, como será que hoje, como será que o município tem tratado esse assunto hoje?
né? Os psicólogos, uma falta de psicólogos muito grande no município. Sabemos que elas fazem o que podem, mas eu acho que o momento realmente é de reflexão. O momento é muito importante, essa iniciativa da vereadora de criar essa semana, né? Uma semana, né, vereadora? Do dia 8 a 14, né, de outubro. Eu acho de extrema importância para conscientizarmos da necessidade de criarmos políticas públicas, principalmente para as pessoas que moram mais afastadas. E eu me lembro bem, e acho que principalmente os evangélicos vão lembrar muito disso, que estão com a minha, mais ou menos com a minha idade, que antigamente se falava que uma pessoa que estava com depressão, doutora Mayra, que depressão não era coisa de Deus, né? Que era coisa do demônio. Era isso que eu ouvia muito quando criança. E isso, graças a Deus, foi desmistificado. E hoje a gente sabe que realmente essa doença existe. Mas eu estava até lendo alguma coisa, o próprio Drauzio Varela falando, que na criança é muito mais difícil o diagnóstico. Principalmente no caso dos pais que são mais de periferia, que não têm muito esse conhecimento. Então, às vezes, observa uma criança de 3, 4 anos e fala, ela é quietinha, é o jeitinho dela, tal. Mas, por trás disso, tem aí uma depressão muito grande. E o alerta para nós, gestores públicos, né? Somos gestores públicos, estarmos atentos, principalmente nas nossas andanças e observar que existem por aí muitas crianças com esse diagnóstico e não está tendo visibilidade. Então, o projeto é muito bom, parabéns. Eu acho que a cada dia que passa, a gente poderia estar falando sobre a questão, principalmente da depressão, porque através da depressão, o que nós vemos hoje de crianças e adolescentes, né? Hoje aí partindo para suicídio, com certeza antes, pelo menos o que a gente ouve, veio uma depressão. Então, parabéns pelo projeto, muito obrigada, senhor presidente, pela palavra. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, por presente. Parabéns, doutora Mayra, pelo projeto. É um assunto muito importante e presente aqui no Brasil e no mundo. Nós sabemos que é uma doença, mas eu acredito que essa doença é quando o ser humano ele perde a esperança. Quando acaba a esperança, aí não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, não tem para onde socorrer. Aí eu acho que a depressão, ela vem, pode ser em todos os setores, na escola, na família, no trabalho. Eu, particularmente, estou entrando numa depressão. Só de ouvir os jovens, mas são todos os dias jovens chegando para mim e falando assim, vereador, o meu sonho é arrumar um emprego. E ele vai levar um currículo, já levei 10, já levei 100, já levei 150. Antigamente a gente ia nas empresas, entregava o currículo. Hoje nem currículo a turma não está mais pegando. E a gente não é mais ouvido. E quantos, domingo, eu me reuni com um bairro, mas estava tendo um evento, um churrasco, e eram jovens, e era uma palavra só. Ninguém dá oportunidade de trabalho, ninguém dá emprego para nós. Nós vivemos hoje numa situação do Brasil com mais de 15 milhões, já está em 16, não sei quantos milhões vão chegar, de desempregado. E quando a pessoa não tem esperança, ele perde, aí entra em depressão. Eu, de não poder atender as pessoas, de tanto assim de currículos para poder trabalhar, para ser encaminhado, nós encaminhamos para um, encaminha para outro, pedimos para o empresário, para aquele, desde o pequeno até o maior, e a gente não vê resultado, não vê a melhora no país. Nós ficamos depressivos. Porque nós queremos ajudar os jovens, os desempregados, e nós não conseguimos. Nós somos vereadores e não conseguimos
reverter essa situação. Nós temos que ter realmente uma esperança que vai mudar. E por isso que a gente luta, que a gente batalha, que faz os projetos, que, inclusive o seu, parabéns pelo seu projeto, para a conscientização dessa doença que precisa ser tratada e alertada. Então, nós precisamos ajudar esses jovens. Eu visitei, a senhora sabe quantas jovens que nós fomos ali no CR, que estão detentos, são mais de 300, quase 400. São jovens de 18 anos até 20 e poucos anos, 28, é o público. E vai no CDP, 1.200, é a mesma coisa. E ele fala, vou sair daqui e ninguém vai me empregar, eu não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, não tenho... Ele perdeu a esperança. Então, nós temos que ter esperança, nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa coragem de continuar lutando e para poder lutar para essas pessoas que precisam. E esse projeto vai ajudar. É muito importante. E eu só queria deixar essa palavra, porque eu me preocupei com tantos jovens que nem nesse domingo passado, e muitos dizendo, nós precisamos de ajuda, porque nós precisamos trabalhar, e ninguém dá esse privilégio, ninguém dá esse direito. E só isso que nós queríamos, é trabalhar. Mais nada. Para poder comer, morar e sobreviver. Não tem como não dar depressão. Vai ser muito importante para a cidade de Limeira. Obrigado, senhor presidente. E parabéns, vereadora. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 2 da pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Marco Xavier. Presidente, eu peço a gentileza da inversão da pauta, a gente votar o item 7 da pauta, por favor. O pedido de inversão de pauta do vereador Marco Xavier precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Com a anuência dos líderes, vamos inverter a pauta. Apreciaremos agora o item 7 da pauta. Projeto de lei número 38/19, de autoria do nobre vereador Marco Xavier, que perpetua o nome de José Reinaldo Marçal na estrada municipal LIN 344, que liga a estrada do bairro Loiolas à estrada LIN 137, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 10, protocolado sobre o número 1110/19, de interesse do vereador Marco Antônio Xavier. Algum vereador deseja discutir o substitutivo? Eu quero, presidente. Para discutir o substitutivo, o vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Essa casa tem várias funções, dentre delas é homenagear as pessoas que já se foram e que participaram da nossa cidade. E hoje eu tenho a honra e o prazer de poder, através de um projeto de lei aprovado nessa casa, poder perpetuar o nome do Romeiro José Reinaldo Marçal numa das estradas de nossa cidade. Saudade de um velho amigo. Juntos nós caminhamos por este rincão, o destino era a casa da padroeira dessa nação, sempre rezando com o terço na mão, é assim que lembramos desse querido irmão. Realmente, ele nos dava orgulho e satisfação em tê-lo como amigo e como irmão. Impossível não tê-lo como em nosso coração. Não há nada que fará apagar a nossa união, ao qual nos remete a uma eterna recordação, dentro da nossa romaria ou na nossa vida de cristão, onde ele, como ministro, cumpriu divinamente a sua missão. Mesmo abalados, pedimos a Deus em forma de oração.
Acolha, Senhor, a alma desse querido irmão, retribuindo assim tudo o que ele fez em vida com fé e devoção. Concedei a ele o descanso eterno, com muita paz e contemplação. Abençoe também sua família, que hoje chora essa separação, lhe dando o conforto, a serenidade e muita paz no coração. Essa homenagem foi os irmãos Romeiros que fizeram para ele, presidente. O José Reinaldo Marçal nasceu no dia 11 de maio de 1956, na cidade de Nova Esperança, no Paraná. Em Limeira, ele trabalhou nos patrulheiros e depois na Unicamp. Durante 24 anos, José foi romeiro e colaborador da Associação Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida, onde iniciou sua trajetória na 7ª Romaria e nunca mais deixou de participar. Sempre prezando pelo compromisso de ajudar os irmãos, por isso ele sempre estava no resgate, caminhando sempre atrás para incentivar e amparar através da fé, para que os participantes encontrassem força para continuar sua penitência e assim conseguir chegar ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. A falta de José Reinaldo Marçal foi muito sentida pelos romeiros, pois sua presença contagiava os amigos iniciantes da Romaria. E poderia contar sempre que na retaguarda existia um homem de fé que ali estava para amparar os que precisavam. Prezamos nesse projeto pelas ações que foram a mensagem deixada por José, por sua dedicação como esposo de Margarida de Fátima Roldão Marçal e de amor pelos filhos Mateus Marçal e Maíra Marçal, além de deixar as saudades aos amigos e os irmãos de fé. Nossa tristeza é que não temos mais sua presença na Romaria, e ficará a partir de hoje a alegria de sabermos que uma das estradas utilizadas no trajeto dos romeiros constará eternizada a memória desse nosso amigo irmão romeiro José Reinaldo Marçal. Estrada esta, que também é conhecida como Treino do Dilão. Dilão, um grande amigo que está presente, e foi através dele que surgiu esse projeto. Então, eu peço a todos os vereadores que possam votar, porque é uma pessoa que merece o nosso respeito e a família que está presente, com certeza, é um projeto desse que faz a diferença na nossa cidade. Muito obrigado aos familiares, aos amigos presentes, aos romeiros que estão nos acompanhando através dos meios de comunicação, estão em reunião porque a Romaria já está próxima, e a todos os limeirenses. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o substitutivo? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o substitutivo, vereador. Doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, parabenizar o Marcos por esse olhar, que a gente fala, às vezes, aquela inveja boa, mas nós temos essa prerrogativa, sim, de homenagear as pessoas que se foram, aquelas do quais prestaram algum serviço, algum movimento aqui na nossa cidade. E o Reinaldo não era diferente, quem o conhecia, quem o conheceu, o Inácio ele sempre estava no resgate, e assim, e para a gente no dia foi uma surpresa, porque justamente por ele estar no resgate, a gente jamais esperaria. Mas Deus sabe todas as coisas, E vocês como cristãos, acho que o conforto fica, a saudade também, mas saber que ele foi acolhido na casa do Pai. E parabéns, Marcos, pelo olhar, pelo projeto, e é bem merecido, porque acho que fica uma lembrança. Eu acho que o que é lembrança boa, o que são coisas boas e o que são pessoas boas, o que a gente puder eternizar, sem dúvida a gente tem que fazer. Parabéns mais uma vez e parabéns à família. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o substitutivo? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 10, protocolado sobre o número 1110/19, por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu desejo, presidente. Justificar o voto, o vereador Marcos Xavier. Só para esclarecer, presidente, eu tive que apresentar um substitutivo, porque nós tínhamos colocado Estrada José Reinaldo Marçal. E no substitutivo nós trocamos, ficou Estrada Romeiro José Reinaldo Marçal. Né? E só agradecer ao voto de todos os companheiros e a presença dos amigos e familiares. Mais algum vereador deseja justificar? Não havendo, partiremos para o item 2 da pauta. Projeto de decreto legislativo número 45/18, de autoria da nobre vereadora Lucineza Aparecida Bogo, que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao Nosso Coral, Nosso Clube, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo número 45/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Newton Santos. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Vereador Dr. Anderson Pereira. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 45/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 3º da pauta. Como se trata do meu projeto, eu suspendo a sessão por 1 minuto para que o vice-presidente assuma. Abro a sessão. Item 3 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem de vereador Sidney Pascotto. Eu peço a anuência dos líderes para que seja adiado esse projeto por 2 sessões. Para que seja adiado por 2 sessões, preciso da deliberação dos líderes. Zé Damix? Sim. Toninho Franco? Sim, presidente. Estevão Nogueira? Sim, presidente. Então fica para 2 sessões o item 3 da pauta. Suspenda a sessão. A sessão está reaberta. Item 4º da pauta. Projeto de decreto legislativo número 55/18, de autoria da nobre vereadora Constância Berbit Dutra, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor Vinícius José Ferreira Silva, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo número 55/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu pretendo discutir. Com a palavra, a vereadora Constância Berbit Dutra. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Para mim é um momento muito importante apresentar esse projeto e falar do Vinícius José Pereira Silva. É o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Brasil, há 12 anos, localizada na Vila Rosália, no município de Limeira, São Paulo. Atende diariamente pessoas de todas as idades e com necessidades diversas. Pastor Vinícius é fundador e presidente da ONG Espaço Vida, organização não governamental
que é idealizadora e mantenedora de vários projetos sociais em atividade na cidade de Limeira. Um deles é a comunidade terapêutica Espaço Vida, um trabalho árduo e desafiador. O Espaço Vida tem sido um grande auxílio para muitas famílias na cidade de Limeira, no que se refere a tratamento para dependentes químicos. Pastor Vinícius foi membro do COMAD de Limeira, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, é especialista em dependência química pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, e habilitado como Conselho de Dependência Química pelo Instituto de Psiquiatria de São Paulo. É formado em Teologia e Seminário Presbiteriano do Sul, Campinas, bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e em fevereiro de 2007 foi licenciado e ordenado consagrado ministro pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Fundou o projeto Êxodo, que consiste em salas de autoajuda e terapias voltadas para dependentes químicos e familiares da cidade de Limeira. Criou também o projeto Alcance, grupo de profissionais voluntários que prestam auxílio e assistência a famílias carentes, como reformas de construções de casas, consultas médicas, psicológicas, educação e boas maneiras. Esses projetos todos são aqui da cidade de Limeira. Pastor Vinícius também participou de diversos projetos humanitários, entre eles podemos destacar o projeto lá no Haiti, do grande terremoto que aconteceu lá. Ele esteve lá e fez um trabalho muito bom. Ele também esteve na cidade de Mariana, na tragédia, e também fez um trabalho social junto aos desabrigados. Há 16 anos coordena uma viagem missionária, um trabalho também que eu tenho acompanhado, lá em São José das Letras, Minas Gerais. Um trabalho social também reconhecido, principalmente nos nossos meios da Igreja Presbiteriana. A Câmara de Limeira não poderia deixar de homenagear com o título de cidadão limeirense o pastor Vinícius, que muito fez e faz pelo nosso município. Sendo assim, solicito aos nobres vereadores que compõem esse legislativo a aprovação desse projeto. Pastor Vinícius é uma pessoa que eu tenho acompanhado já há muitos anos, é um querido no nosso meio, e eu não poderia deixar de homenageá-lo, e eu gostaria de contar com o voto de todos pelo trabalho que ele tem feito na nossa cidade, enfim, em outros locais, mas principalmente na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, vereadora doutora Mayra. Vereadora Constância, a senhora passou na minha frente. Eu tinha até falado, o Vaguinho está até dizendo, porque eu tinha falado para o Vaguinho que esse ano, uma das pessoas que eu daria o título de cidadão seria o pastor Vinícius. Mas fica aqui os parabéns, né? Nada mais justo e merecedor. Eu conheço o Vinícius, o pastor Vinícius, há mais de 5 anos, justamente por essa questão, né, da questão das drogas, drogadição, quando ele foi no COMAD, o espaço, né? O Espaço Vida e tudo mais, a gente sempre está se falando. Então, realmente, os parabéns. Nada a acrescentar, mas muito merecedor, né, esse título para ele, de todo o trabalho que ele faz, a dedicação que ele tem, todo esse projeto lá na igreja, todos os dias, e sempre muito disponível ao atendimento. Parabéns. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Vaguinho da Santa Luzia. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 55/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto?
Senhor presidente, apenas agradecer o voto de todos e será um grande prazer tê-lo aqui, né, recebendo essa homenagem, ou mesmo indo até a igreja do pastor Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. Item 5 da pauta. Projeto de lei número 275/18, de autoria do nobre vereador Marcelo Rossi, que perpetua o nome de Geraldo Furlan na rua projetada 6A/B, no Parque Tecnológico, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 275/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador doutor Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu gostaria de iniciar minha fala referendando e dando boas-vindas ao filho do seu Geraldo Furlan, Wagner Furlan. Faça das minhas palavras, transmita as minhas palavras ao seu irmão, ao Walter Furlan, a toda a sua família, que seja extensivo a todos os seus colaboradores. Eu peço desculpas, em uma folha de A4, simplesmente, fazer um relato da vida do seu pai, de 84 anos. Não acho digno de uma folha pequena como essa falar dos benefícios do seu pai, mas é uma forma de apresentá-lo aqui de forma bastante objetiva, de forma bastante concisa, para os colegas que não o conheceram. Acredito que na grande maioria já o tenham feito, mas é uma forma muito singela de prestar uma homenagem ao seu pai. Seu Geraldo Furlan, presidente fundador da empresa Máquinas Furlan, nasceu em Cordeirópolis, em 9 de novembro de 1932. É filho de Silvio Furlan e Maria Auguste Furlan, casado com Dalva Zutin desde 1955, e teve 2 filhos, Walter e Wagner Furlan. Em 1958, Geraldo comprou seu primeiro torno. No quintal de casa, num barracão construído pelo seu sogro, ele começou a realizar pequenos serviços de usinagens, após seu horário de serviço na Companhia Prada. Sonhador e com espírito empreendedor, Geraldo percebeu uma nova oportunidade e começou a fabricar motores elétricos com seus cunhados até a Revolução de 1964, quando as vendas caíram e eles decidiram fechar a fábrica. Depois desta perda, Geraldo construiu um barracão na Praça General Salgado, onde montou sua oficina e realizou consertos de máquinas para pedreiras de basalto e calcário. Ele se especializou no segmento e passou então a reformar e depois a fabricar máquinas para esse setor. Com o sucesso da nova empresa e a necessidade de aumentar o espaço físico, Geraldo adquiriu uma chácara de 60 mil metros quadrados, onde construiu o novo espaço para a empresa, tornando-se um industrial de sucesso. Em 1985, o inquieto Geraldo foi para Cuiabá e identificou um novo nicho, a fabricação de máquinas para garimpo. Mais uma vez, visualizou a oportunidade e abraçou o novo desafio. Aquela empresa que surgiu no fundo do quintal mantém hoje mais de 300 colaboradores e rompeu divisas nacionais, realizando parcerias com empresas da Inglaterra e Estados Unidos. Geraldo Furlan possuía o instinto nato de um negociador, mas em sua essência sempre foi um menino, com pouco estudo, que ousou voar alto. Sua filosofia foi sempre crescer e progredir para melhorar de vida. Felizmente, conseguiu perpetuar esse espírito empreendedor para as gerações seguintes. Essa trajetória enche toda a sua família de orgulho e também a todos nós, limeirenses. Wagner, eu vou ser bem breve aqui, mas isso é uma prerrogativa que nos é dada aos vereadores dessa casa. Acho que nesses quase 2 anos e meio de mandato, eu prestei 4 homenagens de título de cidadão limeirense e títulos de limeirenses
Aliás, seu pai foi homenageado nessa casa com o título de cidadão limeirense em 2002, pelo vereador Tarcísio Bosco. Então, ele é um limeirense. E como qual ele faz merecer esse nome dessa rua como forma de perpetuar o seu nome. Nós vamos passar, mas os nossos nomes, eles vão perpetuar. E acredito que para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, um dia eles vão ter essa referência de quem foi Geraldo Furlan. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de conhecer o seu pai. Conheci seu pai um pouco no final da vida, quando já doente, quando já enfermo. Sei do amor, da dedicação sua e de seu irmão, sempre se revezando todas as noites para poder confortá-lo, para poder cuidar e oferecer todo o carinho que lhe foi ofertado no final da vida. Então, assim, por eu não conhecer o seu pai, a gente diz que a gente conhece os filhos, né? Talvez pelo reflexo do que os pais foram. E conhecendo você, conhecendo o seu irmão, conhecendo a sua família, eu sei que vocês são pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas honrosas. Então, eu sinto particularmente um orgulho muito grande em poder estar oferecendo o nome do seu pai, em estar perpetuando o nome do seu pai em uma das ruas da nossa querida Limeira. Nós temos na empresa Furlan um cartão de visita da nossa cidade. Entre muitas empresas sobreviventes, entre muitas que deram a contribuição para a nossa cidade, para projetar o nome da cidade, a Furlan ainda continua em pé, firme, honrosa, com as mesmas características do pai e agora com vocês. Nesse atual cenário político, econômico, de muitas dificuldades, vocês estão ali, contornando crises, vocês estão acolhendo os colaboradores. Tenho amigos que trabalham naquela empresa e se sentem muito honrados, muito gratificados por representarem o nome da sua família. Então, transmita mais uma vez ao seu irmão, à sua família, a todos os colaboradores, essa humilde, singela homenagem, mas eu acredito que é de coração, de todos esses ilustres vereadores que aqui estão, e acredito que vão votar com unanimidade. Obrigado, uma boa noite. Mais algum vereador deseja, para discutir o projeto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, vejo no plenário Wagner Furlan e parabenizo o vereador Dr. Marcelo Rossi pela propositura. Imagino que o Wagner, neste momento, há um misto de sentimento. Tristeza pela lembrança e, evidentemente, pela alegria de estar inserido o nome do seu Geraldo numa rua do Parque Tecnológico. A empresa Máquinas Furlan, que agora é conduzida pelo Wagner e pelo Walter, que foi criada pelo seu Geraldo, foi sempre uma empresa que, além de desenvolver com muita dignidade o seu trabalho profissional, sempre teve um trabalho social voltado para todas as entidades de Limeira. Quem é que não viu o Wagner e o Walter, e também lá atrás o seu Geraldo, participar da Fiesp, da ACIL, das entidades, dos clubes de serviço, sempre beneficiando, sempre ajudando, participando das atividades da nossa cidade. Por isso, venho a essa tribuna para saudar inicialmente o vereador Dr. Marcelo Rossi pela propositura. Nós, aqui, temos inúmeras atribuições. São vários partidos, pensamentos divergentes, pessoas de todos os segmentos da cidade. Mas quando tem o nome de uma pessoa honrada, decente, honesta, como foi Geraldo Furlan, como é o exemplo dos seus filhos hoje, essa casa se irmana, essa casa se junta para enaltecer, reverenciar e eternizar para sempre o nome de pessoas que valorizaram e ajudaram essa cidade a crescer. Geraldo Furlan, muito bem lembrado pelo Dr. Marcelo Rossi, numa rua do Parque Tecnológico. A empresa Máquinas Furlan, há 50 anos de trabalho ininterrupto, crescendo, desenvolvendo, empregando, recolhendo impostos
e a sua família, seu Geraldo, o Wagner e o Walter, sempre ajudando todas as instituições de Limeira, seja de clube de serviço, seja instituições filantrópicas, seja associação, foram presidente da CIL, foram do Fiesp, do Ciesp, e ajudaram as entidades que precisavam de benefício. Então, isso que é importante. É um empresário, sim, de sucesso, sim, ajudou na contribuição, sim, mas muito fez também para as pessoas simples que buscavam seus auxílios nas entidades assistenciais de Limeira. Então, o projeto dessa natureza é muito orgulho, muito gratificante vir aqui na tribuna e enaltecer, referenciar um nome que vai ficar eternizado para sempre na cidade de Limeira. Pessoa honrada, decente e de caráter, é assim que nós devemos votar. Muito obrigado pelo momento de hoje, doutor Marcelo, votar um nome tão honrado, tão decente, para eternizar na história de nossa cidade. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja para discutir o projeto? Vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, o presente, vereador Marcelo Rossi, parabéns pela iniciativa que nos honra, eu tenho certeza, cada vereador desse plenário, em poder ter o privilégio, Wagner, de poder votar no seu Geraldo. O nome para ser eternizado. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o seu Geraldo. Uma pessoa simples, uma pessoa capaz, uma pessoa rica, milionária, mas não financeira, mas de coração. O homem não pode ser medido pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. E o seu Geraldo, pessoa simples, a gente conversava com ele, e ele perguntava qual é o segredo para o sucesso. Ele falava, trabalho. É o trabalho que é o sucesso. E ele trabalhava demais, né, Wagner? Como o seu Geraldo gostava de trabalhar e trabalhava. E ele punha, principalmente, os filhos dele para trabalhar. Pegava o Valtinho, o Wagner e fazia trabalhar. Graças a Deus que hoje vocês estão tocando a empresa, uma empresa muito importante para a cidade de Limeira, que começou com muita dificuldade, com muita luta, com muito trabalho. E essa é a Máquinas Furlan. Trabalhei em São Paulo e, por coincidência, trabalhei na Pedreira Riuma por 5 anos. E a Pedreira Riuma, presidente, ela só comprava de uma empresa máquinas para mineração, que era feita na cidade de Limeira, que era a Máquina Furlan. E vinha outros concorrentes para poder querer comprar, mas Miguel Iudes falava, eu só compro lá na Máquina Furlan. Então, é um motivo de orgulho poder votar em colocar hoje, perpetuar o nome do seu pai, Wagner, porque ele foi uma pessoa que construiu a história e ainda vai continuar através do seu nome e por vocês, seus filhos, a geração, ajudando a construir a história de Limeira. E nada merecido do que essa honraria que o doutor Marcelo Rossi hoje nos apresenta, e nós votaremos com muito orgulho por uma pessoa que realmente merece toda a nossa admiração, nossa consideração. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Para discutir, a vereadora Érica Tanque. Bem rápido, senhor presidente, visto que todos os elogios já foram feitos, extremamente merecedores. Mas eu queria aqui deixar para o Wagner e para o Valtinho algo que sinto. Quando os nossos pais fazem o bem por uma cidade, são reconhecidos
pelos seus feitos, com certeza, muito mais alegres eles ficam quando deixam na cidade 2 pessoas que vão continuar o seu legado, como você e o Valtinho. Então, aqui agradecemos a tudo o que seu pai fez por essa cidade, mas agradecemos muito por ter deixado vocês 2 para continuar esse trabalho. Parabéns, e tem vocês 2 também a admiração desse plenário pelo trabalho que vocês continuam fazendo em nome da família Furlan. Parabéns, doutor Marcelo. Fez uma escolha maravilhosa e nos deixa emocionados nessa noite. Parabéns. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Vaguinho. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 275/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Darcy. Depois eu, senhor presidente. Darcy Reis. Senhor presidente, nobres pares, não podia deixar passar em branco aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Marcelo Rossi por essa propositura aí e lembrar ao Wagner, ao Walter, que eu tive bons momentos naquela empresa, não trabalhando lá. Eu até ia brincar com o Walter que eu já ganhei dinheiro com a empresa dele sem trabalhar lá na empresa dele. Porque quando eu era taxista nos anos 90, tinha uma moça ali do Banco Nacional, que ela prestava serviço lá na empresa, e eu levava essa moça do Banco Nacional. Era uma vez por semana. E como ela levava malote e algumas outras coisas, eu ajudava a levar até o local de trabalho dentro da empresa. E lá eu via o Walter e o irmão dele lá trabalhando. Como o Wagner disse que eles trabalhavam muito cedo. Pelo menos desde os anos 90 eu posso afirmar esse testemunho que vocês trabalhavam lá, porque eu ia lá nos anos 90 e era bem recebido lá. Tanto que isso me marcou por eu poder, tão jovem, naquela época eu tinha meus 20, 21 anos, de entrar naquela empresa, ser bem recebido. E por várias vezes encontrei com vocês na rua e vocês talvez lembrassem de mim, mas não sei se era do táxi, mas sempre me cumprimentavam e tratavam bem na rua. E depois tive um período que eu fui trabalhar na Winner, e trabalhando na Winner, quantas motos eu vendi para funcionários que trabalhavam na Furlan. Por isso que eu ia brincar com vocês, que eu ganhei dinheiro com vocês sem ter trabalhado dentro da empresa. Mas foi fruto da sua família aí, de ter colocado aqui na nossa cidade essa indústria que veio gerar empregos, veio gerar riquezas para a nossa cidade, trabalho para as famílias. E dentro dessas famílias, eu também pude desfrutar um pouquinho, vendendo um produto que eu também, assim eu ganhava minha comissão, e essa comissão vinha do fruto de vocês. Então isso me engrandece muito, eu fico muito feliz. Tive o prazer de conhecer seu pai, não talvez de ser tão íntimo, mas de saber quem era seu pai, de reconhecê-lo na rua, de você, seu irmão. Eu já vi vocês aí, nas entidades sociais aí também participando e ajudando. Então, olha, através aqui da palavra de todos os vereadores, também faço as minhas palavras. Que Deus continue abençoando você, sua família, seu irmão, todos vocês aí ricamente, e que Deus assim continue nos protegendo. Muito obrigado. Para justificar o voto, o vereador Marcelo Rossi. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as palavras dos nobres pares. E, Wagner, eu não podia me omitir nem ser leviano nessa hora, mas essa homenagem, ela partiu de uma pessoa que eu respeito, que eu amo, que eu admiro muito, que é meu pai. Então, ele falou, você não pode deixar de prestar uma homenagem a uma pessoa como o seu Geraldo Furlan. Então, eu gostaria que você soubesse que essa homenagem partiu do meu querido
e velho pai. Então, de coração, um beijo a todos vocês. Obrigado. Mais algum vereador deseja justificar? Não havendo, partiremos para o item 6º da pauta. Projeto de lei número 17/19, de autoria do nobre vereador Helder Lúcio de Oliveira, que perpetua o nome de Carlos Joaquim Paes, na Estrada Municipal LIM 316, do bairro Água Espraiada. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 17/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, senhor. Com a palavra o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui ainda se encontram nesta casa de lei, dona Geralda, também sua filha Lucila e o Tuto, né? Sejam bem-vindos. Primeiro eu quero parabenizar a dona Geralda pelo rodeio que fizeram lá, juntamente com o Zé Pedro, que neste momento, o filho dela está lá em Arthur Nogueira, né? Ele é vereador lá e está tendo sessão também. Então, ele iria estar presente, mas devido à sessão lá, ele não pôde estar aqui presente. O Carlinhos Paes foi um homem que trabalhou muito naquela região daquela zona rural do Água Espraiada. Esse rodeio aconteceu porque já era um projeto dele lá atrás. Estive no primeiro rodeio lá o ano passado, onde que vocês fizeram a abertura, e a senhora mesmo disse que sentiu a presença do Carlinho Paes, e todos nós também sentimos. Tanto é que ele deixou tanto o rodeio, o evento lá que acontece na Água Espraiada, doou o terreno para a igreja São João Batista, e ajudou a construir também. Então ele foi uma pessoa que ajudou o bairro, contribuiu com a igreja e dedicou a sua fé por onde passou. Eu estava indo na LIM 316 um dia, juntamente com a Camila, nós estávamos olhando algumas estradas rurais, e a hora que estava passando lá, eu falei com a Camila, que a 316 não tinha nome ainda, que faltava nomear 316. Aí no dia 6 de novembro de 2016, o Carlinhos Paes foi na missa de manhã, num batizado que teve, né? E depois da missa foi para casa, almoçou com a família, e na parte da tarde ele foi buscar ração para o gado, é isso? E na volta, por coincidência, essa estrada 316, que ele mora ao lado da estrada, foi onde que ele passou mal. Ele passou mal e no caminho do hospital, né, o carro deu até uma parada na 316, e nessa 316, na qual ele está sendo nomeado, ele falou para a dona Geralda, estou indo embora. E foi neste momento que a senhora relatou que ele faleceu, né? Então, esta homenagem, teve muitas homenagens justas aqui, mas esta é uma das mais justas. Um homem que nasceu, que aos seus 19 anos, conheceu a senhora, o pai dele era produtor rural na região, seu pai e você também era produtor rural, se conheceram lá, se casaram lá, tiveram 3 filhos, né? E ele deixou essa história bonita para nós. Então, eu falo que ele não foi, ele foi transferido. Carlinho Paes não morreu. Ele foi transferido para outro lado. Deus buscou ele naquele momento, e por isso que eu falo que ele foi transferido. Uma pessoa que deixou um legado muito forte para toda a região. Então agora, a senhora chegou aqui, e agora eu acredito que todos os vereadores aqui irão contribuir e votar. E a hora que a senhora voltar, a 316 vai estar lá, perpetuado o nome de Carlinhos Paes. Nada mais do que merecido. Então a senhora veio com a linha 316, e a hora que retornar para sua casa, a estrada terá o nome de Carlinhos Paes, aonde que ele viveu, nasceu, viveu, cresceu, construiu a família, fez amigos,
contribuiu com a comunidade e faleceu nessa estrada. Então, nada mais do que justo esse nome, onde que ele praticou toda a sua vida e se entregou lá. O dia que ele se entregou lá a Deus. Porque é o que ele disse para você 2 vezes: estou indo embora. Estou indo embora, mas o nome dele está lá na LIN 316. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, muito rapidamente, parabenizar o vereador Helder do Táxi, que traz mais uma propositura fundamentalmente importante para a história de Limeira. Não só para a história de Limeira, mas para a história do mundo. Carlinho Paes. Senador Vergueiro, em 1840, trouxe 80 portugueses para Limeira. Se não me engano, aí que veio o primeiro Paes, porque todos os Paes que tem lá na Água Espaiada, os mais antigos, são nascidos aqui em Limeira. E essa vinda em 1840 foi de cunho particular em detrimento da consequência do projeto anti-abolicionista. Aliás, do projeto abolicionista, a Inglaterra estava pregando o mundo todo. Estados Unidos já tinha libertado seus escravos há 100 anos, e os outros países estavam sendo pressionados. Em 1830, a Inglaterra começou a coibir, começou a interferir no mundo para que não houvesse mais escravidão. Os navios negreiros já estavam sendo praticamente vigiados pelos ingleses que dominavam o mar naquela época. Então, a agricultura precisou trazer colonos, precisou trazer imigrantes. Em 1840, chegou a Limeira europeus, como alemães, e, em especial, 80 famílias portuguesas, se não me falha a memória, família Paes, os primeiros Paes. E o Carlinhos Paes, que é um produtor rural, que foi um produtor rural, que sua família continua produzindo ali na região da Água Espraiada, continua exercendo essa atividade agrícola com muita dignidade. Limeira cresceu, não só com o nome de Limeira, mas laranja de Limeira era laranja para o mundo. Existia um adesivo, laranja de Limeira, laranja para o mundo. E a família Paes foi um tradicional e continua sendo tradicional produtor de laranja para o mundo. Infelizmente, os nutrientes, como foi falado agora há pouco, as crianças preferem os produtos industrializados. Mas, às vezes, a laranja de Limeira era muito vendida nos Estados Unidos, principalmente na crise da geada da Flórida, porque eles jamais ficavam sem esse nutriente. Então, homenagear Furlan e homenagear a família Paes realmente é uma noite inesquecível. Que orgulho de ser vereador num momento como esse, de ajudar a eternizar nomes dessa natureza no cenário, eternizando nomes assim na história de Limeira. E o Carlinhos Paes sempre foi o líder ali, um dos líderes ali da Água Espaiada, juntamente com toda a família. Então, o Zé Pedro, que é filho, que tem 39 anos de idade, é um grande vereador de Artur Nogueira e vai ser prefeito de Artur Nogueira. Pena que o Carlinho não pôde ver esse momento que vai acontecer. Obrigado. Para discutir o projeto, o vereador Mir do Lanche. Presidente, nobres pares, dona Geralda, faz tempo que a senhora não vai no lanche, hein? Através do Zé Garcia, conheci a família de vocês há muito tempo lá, Carlinho, Lucila. O homem dedicado que era naquela comunidade de São João. A preocupação que ele tinha com o ser humano ou com alguém do bairro que necessitava de alguma coisa, estava ele sempre à disposição. Para o que precisasse, estava totalmente lá a dispor. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? O Zé Pedro, o Jorge já falou, fazer um trabalho maravilhoso lá em Artur Nogueira. Nós tivemos um evento há pouco tempo no Teatro Vitória e estava falando da perca do pai dele, que mexeu muito com ele, que é muito próximo. Então, que Deus abençoe muito a família de vocês e parabéns, Helder, por essa homenagem na LIN 317. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Quero discutir. Para discutir o projeto, o vereador Alu Bouco. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Cumprimentar seu Wagner Furlan, dizer que eu votei com louvor o projeto do Marcelo, em nome do seu pai,
E a dona Geralda, cumprimentar a dona Geralda. Não tem como falar de água espraiada sem lembrar do seu Carlinhos. Tive pouca convivência com ele, mas assim, pouco mais com o Pedro, que é amigo do José Ariovaldo. Então, tivemos um pouquinho mais de convivência. Mas parabéns, parabéns ao Helder. Vou votar com louvor. E a 316 estava reservado para ser para ele. Parabéns. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Discutir o projeto, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, família, Carlinho, vereador Helder do táxi. Não caiu uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, Helder. É uma frase muito bonita de Deus. E quando a gente ouve esse relato, que quando ele estava nessa estrada, ele se despediu. Isso até mexe, até arrepia, porque a gente percebe que é uma coisa de Deus. Porque hoje, exatamente hoje, você como vereador, você está aqui dando o privilégio de ter conseguido uma estrada aonde ele foi e vai se perpetuar com o nome dele. Isso é um privilégio para nós também. E eu queria dizer que Água Espalhada, Frade e todas as áreas rurais aqui de Limeira, nasceu a cidade de Limeira. A força de Limeira veio lá do sítio, veio lá da zona rural. O Brasil conheceu Limeira através da zona rural, através da laranja. Limeira foi o berço nacional, capital da laranja. E hoje eu estou aqui como vereador e eu me sinto privilegiado, também como disse o vereador Jorge, porque eu conheci o seu Geraldo, conheço a família, de ter o privilégio de poder votar. E hoje você vem fazer uma homenagem justa, honrosa, a uma família da dona Geralda. E eu queria dizer que a minha família também é lá da área da zona rural. Barbosa, Paz e Pinto são todos nossos parentes. Pessoa que faz parte, só pode puxar lá da minha avó, do meu avô, são parentes da sua família. Nós fazemos parte da família. E hoje eu tenho o privilégio de poder votar num nome que fala muito forte a zona rural, não só para a família, mas toda a zona rural. Representa a força. Ele está representando a história, o início da história da cidade de Limeira. E hoje a gente vê a geração, a família aqui, isso é um privilégio nosso hoje, que Deus nos concede, de poder falar, de poder se emocionar e dizer, agradecer a Deus. Só hoje eu tenho o privilégio de votar a favor de um projeto que vai perpetuar na história aqui de Limeira o nome de pessoas que fizeram a diferença, que trabalharam, que lutaram, que construíram a zona rural, que é nosso orgulho, aquela zona rural. E toda vez que eu vou ali para a área, na área rural, da zona do sítio, eu me sinto parte dali, porque a origem da nossa família veio dali. E é orgulho para nós. E com muito orgulho, eu voto a favor, e mais que orgulho, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder fazer parte dessa história e desse projeto que concede o vereador Helder para que nós pudéssemos compartilhar. Eu tenho certeza que representa todos os vereadores, representa a Câmara Municipal e representa Limeira. Hoje quem faz homenagem é Limeira, a cidade de Limeira, por um filho que honrou, trabalhou e acreditou nos ideais e ainda traz as famílias aqui para dar continuidade. Obrigado, Helder,
por esse privilégio. E parabéns a todos vocês e que Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 17/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem Só do vereador. para justificar. Antes, então, para justificar o voto, o vereador Helder do Táxi. Obrigado, senhor presidente. Dona Geralda, nesse dia 1º/4/2019, às 21h51, aquela estrada já não chama mais 316. E sim, Carlos Joaquim Paes, Carlinhos Paes. Um orgulho para mim. Orgulho de conhecer aquela pessoa. Quando ia lá com o padre Rossini, quantas vezes não fui servir como ministro lá e conheci ele lá. Estive o privilégio de conhecer e estar com ele na igreja. E também outro privilégio, quando eu nasci no sítio, nasci na roça até os 93, sei como que é morar na roça e sei a humildade e a simplicidade de todas essas pessoas. Agora eu vou ficar muito feliz por passar naquela estrada que se chama Carlinhos Paes. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, antes de passar a questão de ordem, vereador Jorge, eu prorrogo essa sessão até o término dos itens da pauta. Questão de ordem, vereador Jorge de Freitas. Só para registrar a presença e constar em ata, com a complacência de todo o plenário, a presença do evangelista Renê e da missionária Georgina Freitas. Eles são da Igreja Assembleia Madureira, líderes da Igreja Assembleia Madureira da cidade de Piracicaba, se fazem presente no plenário assistindo a sessão ordinária. Questão de ordem, presidente. Seja bem-vinda, irmão do Jorge. E o evangelista Renê. Questão de ordem, o vereador Wagner Barbosa. Eu não justifiquei, mas eu gostaria até, por ser esse momento, vereador Helder e vereador Marcelo Rossi, que nós pudéssemos aproveitar, presidente, e que o senhor pudesse autorizar que nós pudéssemos tirar uma foto junto com a família da dona Geralda e junto com o Wagner, junto com os vereadores, para que a gente pudesse registrar esse momento especial na data de hoje. Obrigado, presidente. A pedido do vereador Wagner Barbosa, eu suspendo o trabalho por 1 minuto para que a gente faça primeiro a foto com o Wagner e depois com a família, ou com a família primeiro, se o Wagner sim, com a família primeiro e depois com o Wagner. Está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, essa questão de ordem se faz necessário devido a poder falar um pouquinho sobre o trem intercidades. No dia, já conversei com todos os colegas da frente parlamentar também, para nos dar o apoio que puderem dar, estarem, né, junto com a gente. A gente acabou nem fazendo, tipo, uma última reunião, porque eu conversei pessoalmente, cada um tendo em vista que todos os nobres colegas têm grande quantidade de trabalho aqui na Câmara Municipal, com suas comissões, né? Então, conversando pessoalmente com cada um, vamos estar fortalecendo cada vez mais a ideia, a ajuda e o apoio, porque no dia 12 próximo, todo já deu conhecimento de todos, estaremos fazendo mais um seminário aqui na Câmara Municipal, com várias autoridades federal, municipal, estadual e de toda a região aqui, já estão sendo convidadas, algumas já confirmaram presença. Então, para todos os nobres colegas da Frente Parlamentar e também a todos os outros colegas que não estão participando da Frente Parlamentar pelo motivo que não é porque não quiseram, mas infelizmente é somente 12 e os 12 estão participando. Todos queriam participar dessa Frente Parlamentar, mas é o número de 12. Precisamos de todos os colegas, dos 21 vereadores. A cidade de Limeira precisa dessa força da cidade, como todos nós falamos, que os 21 vereadores representam
toda a cidade e toda a população, e esse, conforme todos os nobres colegas sabem, é de interesse da cidade e da região. Então, muito importante se faz a presença de todos os nobres colegas nesse dia, também todas as ideias que fortaleça esse nosso seminário será muito bem-vinda para que a Frente Parlamentar, dentro dessa nossa luta, de repente consiga. É muito difícil conseguir, né? Desde o início não sabemos que é fácil, a dificuldade está aí, mas com a ajuda dos nobres colegas, com a ajuda da população de Limeira, do povo, vindo também prestigiar esse evento, onde as pessoas estarão, as autoridades estarão expondo as possibilidades, estarão expondo a necessidade, tendo em vista que é uma necessidade da cidade de Limeira, onde todos ganharão, o investidor ganhará, a cidade ganhará, a região ganhará e também na própria política ganhará. Então, é um ato muito importante, é uma decisão muito importante que precisamos, com muita luta, com a ajuda de todos os colegas vereadores, não podemos desistir enquanto não conseguir. Então, não vamos desistir. Vamos lutar, toda a cidade, falei já com imprensa, precisamos da imprensa, precisamos dos colegas, precisamos da população, é de extrema importância, tendo em vista que esse transporte irá favorecer mesmo muito a todos da cidade, inclusive desafogando a Anhanguera, desafogando Bandeirante, uma viagem mais rápida, mais tranquila, mais segura, enfim, estaremos tratando disso no próximo dia 12, no seminário aqui, e peço mesmo a todos os colegas, tenho certeza que é de interesse de todos os colegas estarem presentes. O horário vai ser às 19 horas, nós estaremos também, né, falando o horário certinho, comunicando a todos os gabinetes, mas contando também com a presença, com a presença e com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado. Item 8º da pauta. Projeto de lei número 48/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Centro de Promoção Social Municipal, CEPROSOM, a alterar o valor de repasse a título de subvenção social à entidade beneficiária Aldeias Infantis SOS Brasil, constante na relação das subvenções, auxílios e ou contribuições à Lei Municipal número 6.151, de 21 de dezembro de 2018, para os fins que especifica. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 49/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor Para presidente. discutir o projeto, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, tenho certeza que todos estiveram presentes na reunião que aconteceu na sala que fica atrás desse plenário, onde recebemos a presidente do CEPROSOM, juntamente com a equipe que faz a supervisão dos trabalhos realizados e que pudemos tirar as nossas dúvidas ali com a equipe técnica. Mas creio que as pessoas que estão nos assistindo não entenderiam qual é o projeto, então vou explicar de uma maneira bem simplista para que possam fazer o acompanhamento dos itens votados nessa noite. Nós estamos aqui, vamos discutir e vamos votar os serviços de acolhimento de nossa cidade. Antes, há tempos atrás, tínhamos o nosso lar, a Casa da Criança, lugares onde as crianças em vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade, eram levados. E, depois do ECA, houve uma transformação e tivemos que nos adaptar ao sistema novo, que divide em 4 os módulos de ofertar este acolhimento, sendo a Casa Lar, sendo o institucional, que é o abrigo institucional, a família acolhedora e a república. Cada um dentro da sua tipificação. Temos... Não foi nada. Temos aqui, no município, ainda o nosso lar e a Casa da Criança, num jeito diferenciado, agora abrigando no máximo 20 crianças cada um, e
4 unidades da Casa Lar, que abrigam 10 crianças por unidade. Esse trabalho foi repassado para aldeias, que faz todo esse trabalho, desde o aluguel, a alimentação, o envio, o cuidado com esses jovens, essas crianças e adolescentes, e também toda a parte psicológica, com uma equipe técnica que deve ser realizada. Essa situação, hoje, através de todo o controle que há pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, foram apontados que devemos fazer alguns ganhos para essas entidades, e é o que estamos votando aqui hoje, para que possamos garantir a tentativa, o encaminhar dessas crianças e adolescentes para que voltem ao seio da família ou que não o façam, sigam uma vida com uma condição melhor, tirando eles do risco, muitas vezes, que são expostos. Então, o que vamos fazer aqui é melhorar um serviço que a cidade já presta. Então, peço a todos o voto favorável para que possamos continuar com esse programa na cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereadora Érica Tanque. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto número 48/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 9º da pauta. Segundo turno de discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Limeira, visando vedar a nomeação para cargos em comissão ou funções gratificadas pessoas que tenham sido condenadas em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pela Lei Federal número 11.340, no âmbito do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Está em discussão em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/19. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente. A vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nós vamos aprovar com certeza nessa casa essa proposta do prefeito municipal, que realmente demonstra o he for she. O he for she é quando um programa da ONU, onde o homem faz a defesa da mulher. Então, aqui, quero agradecer mais uma vez, já o fiz pessoalmente ao prefeito municipal, porque esse tipo de atitude faz com que tenhamos fé num futuro melhor e de igualdade entre homens e mulheres. Ao prefeito, o meu agradecimento, e o faço em nome de todas as mulheres, para que possamos garantir a todos um futuro mais justo. Peço a todos, com certeza, o voto. Muito obrigada, senhor presidente. Antes que você tem mais algum vereador para discutir, eu disse discussão em primeiro turno, quando eu passei para a senhora, mas é discussão em segundo turno, tá? Mas quando eu li o projeto, eu comecei com o segundo turno da discussão.
Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereadora Constância Félix. Está encerrada a votação. Está aprovado em segundo turno de votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Nilton Santos. Senhor presidente, público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem pelo rádio. Hoje fiz uma indicação ao senhor prefeito e aos órgãos competentes e também um requerimento para que a gente possa rever a questão dos orelhões em nossa cidade, porque já ficaram obsoletos. Em algumas localidades ele até tem serventia, porque algumas pessoas ainda fazem uso, mas em outras localidades o orelhão nada mais serve para que ali se escondam meliantes, tráfico de drogas, assaltos, e como se isso não bastasse, vândalos têm depredado os orelhões em nossa cidade e ninguém arruma, fica aquela coisa feia. Então, que haja uma demanda da prefeitura para com as concessionárias Vivo, que mantém a concessão aqui na nossa cidade, e que elas retirem urgentemente de alguns pontos da nossa cidade esses orelhões que não tem mais serventia na cidade de Limeira, visto que hoje em dia todo mundo já faz uso do smartphone, do seu celular. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu gostaria de falar sobre... Amanhã, dia 2/4, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma realidade que atinge 70 milhões de pessoas no mundo. No entanto, o autista é desconhecido por muitos que não sabem como lidar com essa situação. Por isso é importante essa mobilização que serve para alertar que o autista é diferente, mas é tão humano quanto as demais pessoas. O indivíduo com autismo tem afetado a sua comunicação, muitas vezes, socialização, atenção, identificação, desde o quadro. Esse quadro deve ser feito o mais rápido possível, procurar um profissional, um pediatra, um professor, enfim, profissionais, para que seja detectado qual o problema dessa criança. E para lembrar que o autismo afeta uma grande quantidade de pessoas e possui graus variados, a diversidade está presente no símbolo colorido do arco-íris, né? Que no Brasil e alguns países seria a cor azul, e que hoje afeta 2 milhões de pessoas. Assim sendo, senhor presidente, devemos nos conscientizar e trabalhar para que as pessoas autistas façam parte da inclusão em nossas escolas, no nosso trabalho e na nossa sociedade. Então, amanhã é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aqui eu estou falando isso porque várias mães me procuraram hoje e disseram a respeito desse assunto, e eu aqui agradeço a colaboração de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Toninho Franco. Quero parabenizar a vereadora Constância pelo que expôs sobre os autistas. Também já comunicar à casa também que façam um trabalho junto aos autistas com relação ao símbolo. Estamos com um projeto também que provavelmente dentro de mais algumas semanas será aprovado com relação aos direitos de se ter pelo menos uma sessão na semana já preparada aos autistas, né, juntamente com 2 pessoas acompanhantes,
Na realidade, era para nós termos colocado o projeto, mas houve uma falha de minha parte e coloquei familiares. Aí não estava especificando a quantidade de pessoas. Colocamos 2 pessoas. E também que protocolamos hoje na casa, presidente, é uma moção com relação mesmo ao apoio ao Dia Internacional do Autismo, que é o qual estaremos todos aí comentando e votando, talvez na próxima semana, sobre esse apoio, que realmente é muito importante, esse apoio que a cidade, que as pessoas têm que dar aos autistas e aos familiares, dentro também das muitas dificuldades que se tem, mas que são pessoas que lutam com a vida e têm uma vida social boa entre nós aí. Vamos procurar sempre estarmos dando esse apoio. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que ainda nos assistem, das redes sociais, aproveitando essa questão amanhã do autismo, essa comemoração, eu fiz 2 requerimentos, mas como ainda vai demorar a leitura e amanhã se comemora o Dia Internacional, eu estou questionando a Secretaria de Educação em relação à quantidade, se tem esse número, e se essas crianças estão tendo seus acompanhantes, que é de direito por lei municipal, inclusive lei federal. E também se os símbolos, né, o símbolo do autismo, ele também, que é lei municipal, está presente nos prédios públicos e também particulares e privados, que, pelo que algumas pessoas me colocou, não está colocado, e com isso, muitas dessas crianças, em especial, elas não estão tendo prioridade nos atendimentos. Então, eu fiz esses 2 requerimentos, né, ao Executivo, mas eu sei que vai demorar, mas não poderia perder a fala, porque amanhã, justamente, vai estar todo mundo, o mundo todo, falando de autismo. Muito obrigada. Antes do término, vamos deliberar sobre a formação das comissões. Diploma, atuação na política sobre drogas. Vereadores, doutora Mayra Costa, Vaguinho, da Santa Luzia, Newton Santos, Lubogo, Érica Tanque. Comissão do Prêmio Zilda Arns, Anderson Pereira, Carolina Pontes, Estevão Nogueira, Toninho Franco, Helder do Táxi. Comissão Diploma Nelson Madri, Darcy Reis, Murilo, Marcelo Rossi, Constância Félix, doutor Rafael e Lubogo. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão. Essa presidência convoca os vereadores para a sessão a ser realizada no dia 8 de abril de 2019, às 16 horas. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe a cada um.